Onde se coloca um novo aeroporto numa cidade superlotada como Hong Kong? A solução demandou um dos maiores projetos de construção civil do século XX. Que louco construiria um dos aeroportos mais movimentados do planeta aqui, no meio do mar, e logo no centro de uma região de tufões? É uma ideia maluca que apenas se tornou realidade graças a uma técnica inteligente de engenharia. Uma técnica que simplesmente não teria sido possível sem um bombardeiro da Segunda Guerra, aparelhos de escuta da Guerra Fria, uma bomba d'água de 800 anos, uma banda de metais e um carro de corrida antigo. Minha nossa! Conexões da Engenharia. Aeroporto Internacional de Hong Kong. A maioria das pessoas que passam pelo aeroporto Chek Lap Kok de Hong Kong não faz a mínima ideia do que foi necessário para construí-lo. Obrigado. Há 15 anos eu não poderia fazer isto. Não sem uma roupa de mergulho. O terreno para o novo aeroporto de Hong Kong precisou ser criado. Foi um dos maiores projetos de aterro do século XX. E ele não poderia ter sido realizado sem uma bomba d'água do século XIII. Este terreno não estava ali. As ruas, as pistas, os prédios, os aviões, nada disso. Era tudo só mar. Mas o que levou os engenheiros a assumir um desafio tão ambicioso? Nos anos 80, Hong Kong crescia rapidamente. O aeroporto antigo, Kai Tak, tinha dificuldades para comportar o número crescente de passageiros. E o aeroporto de Kai Tak era conhecido por sua perigosa zona de aproximação. Ar quente de motor a jato seria uma boa maneira de se secar a roupa. A cidade precisava de um aeroporto novo, mas onde construí-lo? Simplesmente não há espaço livre adequado. A cidade espreme-se entre as montanhas de um lado e o mar do outro. Sendo o espaço um bem tão raro e precioso, os moradores de Hong Kong há muito tempo já aprenderam a fazer um uso muito criativo dele. Mas para este projeto, os engenheiros bolaram um plano que surpreenderia até mesmo esses caras. Os engenheiros olharam para o mar. E puseram-se a explodir e aplanar duas ilhas da costa de Hong Kong, Chek Lap Kok e Lam Chau. A intenção era interligá-las e criar uma grande ilha com o material retirado. Porém, o leito do oceano entre as ilhas era de uma argila macia, com uma profundidade de até 20 metros. Como a ilha precisava de uma fundação firme, eles tiveram de se livrar da argila. De toda a argila. Os engenheiros requisitaram então a maior frota mundial de navios de dragagem para recolher tudo. Os navios funcionam como aspiradores gigantes, e eles utilizam uma conexão que foi inventada no que é a atual Turquia 800 anos atrás. Naquela época, o rei queria transformar a terra árida acima de um rio em campos verdejantes. Soa como o início de um fantástico conto de fadas antigo. Vocês sabem, aquele que conseguir o feito extraordinário recebe a mão da filha do rei em casamento ou é exilado para sempre se fracassar. Destemido, um inventor genial chamado Al-Jazari aceitou o desafio de transportar água morro acima. Ele criou a primeira bomba automática de sucção do mundo. O professor Al-Hassani é especialista em tecnologias da antiguidade. Então este é o resultado, não exatamente o mesmo, mas uma réplica. Mas o que é isso? Isto foi idealizado como uma bomba de sucção. Então é uma bomba de sucção? Exatamente. Eles não tinham uma BMX em 1206. 1206, não havia BMX. Então isso está no lugar de quê? Isto está no lugar da roda d'água, que era movida pela água do rio.
Quer dizer que o mesmo rio que fornecia a água que era bombeada morro acima para as vilas e aldeias também supria a energia para isso? Exatamente. E presumo que isto precisa ser pedalado por alguém, e a pessoa não é você, não é, professor? Não, muito Tá obrigado. bom, eu pedalo. A última coisa que eu esperava esta manhã era malhar. Então este êmbolo é o coração da máquina. Exatamente como uma seringa, ela aspira água através de um tubo que sai do lago, depois a empurra para fora através da câmara até a mangueira de saída no topo. As válvulas unidirecionais fazem a água fluir em uma só direção, para cima. E se é possível aspirar água, é possível aspirar lama. Dá para ver que é uma água clara saindo e sendo bombeada. Mas ao remexermos o solo do leito do rio, os sedimentos sobem com a água e podemos observar o início da dragagem. O que funcionou para Al-Jazari no século XIII, funcionou para Hong Kong no final do século XX. Assim como a bomba de Al-Jazari aspirou a água, a equipe de dragagem de Chek-Lep-Kok aspirou a lama do leito do mar, embora tenham feito isto um pouco mais rápido, 2 toneladas por segundo, durante 2 anos. Seriam muitas bicicletas para isso. Aspirada toda a lama, os engenheiros conseguiram uma base estável para construir, e em 1995, a ilha para o novo aeroporto de Hong Kong estava pronta. A construção do Aeroporto Internacional de Hong Kong no Mar da China Meridional solucionou o problema de espaço. Mas um aeroporto no mar exporia os aviões a perigos do clima. O Aeroporto Internacional de Hong Kong localiza-se numa região de tufões implacáveis. No entanto, os meteorologistas conseguem avistar um tufão de centenas de quilômetros de largura quando ele se aproxima. Na verdade, era com uma ameaça invisível aos aviões que os idealizadores do aeroporto realmente se preocupavam. Há uma outra ameaça climática que pode surpreender pilotos desavisados, e ela pode ser letal para os aviões porque é menos previsível. As tesouras de vento. Tesoura de vento é qualquer mudança localizada na velocidade do vento, e o Aeroporto Internacional de Hong Kong localiza-se numa zona de alto risco. Aqui, entre montanhas e o oceano, os padrões normais de vento não se aplicam. Mudanças rápidas do vento podem afetar a quantidade de sustentação nas asas do avião, fazendo a aeronave ganhar ou perder velocidade de maneira catastrófica. Aviões podem literalmente cair do céu ou ser impelidos para fora da rota. Felizmente, os aviões em Hong Kong estão protegidos das tesouras de vento. E tudo graças à contribuição de uma banda de metais. Um cientista chamado Christophorus Buys-Ballot pediu a uma banda de metais que o ajudasse a testar a revolucionária teoria de Christian Doppler de que é possível detectar se algo se move em nossa direção ou se afasta de nós, medindo-se uma mudança na frequência. Foi há mais de 150 anos que músicos, talvez como estes, ajudaram a demonstrar um princípio científico que não vemos como novidade hoje em dia, mas que na época precisava ser explicado, demonstrado e provado. Era 1845 e o cientista pôs os músicos num trem porque a ideia era colocar os músicos aproximando-se rapidamente e depois se afastando para que tudo funcionasse. Há 150 anos, os cientistas não tinham de cumprir normas de saúde e segurança. Hoje, nunca me permitiriam sacrificar estes jovens para provar uma teoria. Felizmente, temos outras coisas no mundo moderno que serviram bem. Isto não toca melodias, mas faz barulho e move-se com velocidade. Ouça atentamente o som do motor. Quando o aviãozinho se aproxima e depois se afasta, o barulho que ouvimos muda. Mas não fica apenas mais forte e depois mais fraco. Muda o diapasão. É o efeito Doppler. Funciona assim. O avião produz ondas sonoras.
Quando ele se aproxima de nós, as ondas ficam mais próximas umas das outras, mudando a frequência e criando um som mais agudo. Quando o avião se afasta, a distância entre as ondas aumenta e a frequência e o diapasão mudam de novo. Mas o que o efeito Doppler ou a alteração Doppler tem a ver com a detecção de tesouras de vento, aquelas correntes de ar invisíveis, velozes e potencialmente mortais? Usando o princípio de Doppler, Hong Kong foi pioneira no uso de um sistema de alertas de tesouras de vento. E a primeira linha de defesa do aeroporto fica a 12 quilômetros da pista. O Jack Lepcock está bem ali na linha do horizonte. Vocês precisam meio que confiar no que eu digo. Mas está lá. Dá para ver as torres. Aqui, vemos parte do sistema de alerta de tesouras de vento e turbulência. É uma boa distância, mas por causa da água, temos uma linha de visão desimpedida. Este radar detecta as tesouras de vento ao procurar por gotículas de água, geralmente da chuva. As ondas do radar são refletidas pelas gotículas e voltam para a torre. O aeroporto pode saber se a chuva está se afastando ou se aproximando do radar ao medir a mudança de frequência das ondas refletidas da mesma forma que o ruído do avião mudou quando ele passou por nós. Os pilotos podem ser alertados sobre grandes mudanças de frequência que podem significar tesouras de vento perigosas. Mesmo de tão perto, não dá para saber que esta estrutura silenciosa e inexpressiva está em vigília, mas está. 24 horas por dia, ela coordena os pilotos que chegam e saem do Jack Lepcock ali do outro lado. É bom saber que alguém zela por sua segurança caso a mãe natureza decida tornar as coisas traiçoeiras. Mas e se as gotículas forem muito pequenas para serem detectadas? Ou o ar estiver muito seco? O radar Doppler estaria cego para vê-las. Então, o Aeroporto Internacional de Hong Kong deu um passo adiante e foi o pioneiro numa nova forma de usar o efeito Doppler para detectar a ameaça invisível. Qualquer coisa que se mova e faça ruído pode produzir o efeito Doppler. É por isso que o percebemos em sirenes de polícia, aviões ou uma banda num trem. Mas ele não está limitado só ao som. Também é possível detectar o efeito em outra forma de onda, a luz. E um tipo especial de luz é a chave para o outro uso do Doppler em Hong Kong. Muito bem, vamos tentar uma pequena experiência. O que eu quero tentar é detectar, perceber tesouras de vento. O que eu tenho aqui, obviamente, é um ventilador enorme. Eu sei que o ventilador está ligado, criando um fluxo ou uma corrente de ar contínua, porque acabei de ligá-lo. Mas e se não houvesse ventilador e eu não pudesse saber? Como eu poderia saber que a corrente de ar está aqui, se eu não posso vê-la? O ar é invisível e esse é o perigo para os aviões. Então, eu vou pedir ajuda do Steve aqui para ver se, usando o helicóptero, dá para saber se o ventilador está ligado. Um voo equilibrado em linha reta. Ah, não. O ventilador estava ligado. É, definitivamente estava. Podem desligá-lo, por favor? Obrigado. Bom, eu não vou fingir que o que acaba de acontecer foi uma surpresa. Claro que não foi. Mas, e se o piloto do helicóptero pudesse ter visto aquela corrente de ar, aquela tesoura de vento? Ele não seria surpreendido, e o final poderia ter sido diferente. Em Hong Kong, eles têm uma maneira de tornar o invisível visível. E tudo baseia-se no fato de que o ar ao nosso redor, apesar de pensarmos nele como vácuo e invisível, contém milhões de partículas minúsculas. Não me refiro às partículas de poeira que vemos no ar, com um raio de luz que entra pela janela. Me refiro a partículas microscópicas. Centenas delas caberiam na espessura de um fio de cabelo humano. E se você puder vê-las se movendo, poderá ver correntes de ar se movendo. Me deixe demonstrar. Liguem o ventilador. Essa é a nossa corrente de ar, nossa tesoura de vento. Agora vou dispersar umas partículas pelo ar. É, está funcionando. Mais ou menos. Está funcionando mais ou menos, mas acho que podemos melhorar. Podemos fazer uma coisa.
O que eu preciso melhorar é a luz. Obviamente tem alguma luz aqui, senão vocês não me veriam. Mas eu preciso de uma luz específica que eu possa controlar. Então vamos ligar o ventilador. Esta é a nossa tesoura de vento, uma corrente de ar em movimento. Espalhem, por favor, as partículas microscópicas, quer dizer, a farinha. Realmente eu não consigo distinguir nada aqui, mas se eu ligar a luz desta lanterna, de repente, onde a luz é refletida pelas partículas em movimento, eu consigo vê-las. Se eu apago, não enxergo nada. Nada mesmo. Com a luz, dá para ver as partículas se moverem. E é isso que eles fazem em Hong Kong. Desligue, por favor. Obviamente, não há pessoas andando por aí com grandes sacos de farinha para espalhar partículas no ar. Elas já existem. São as partículas microscópicas. Lembrem-se que circulam ao nosso redor. E eles não usam lanternas, usam o laser. Mas ainda assim é luz. E é desta cabine despretensiosa no telhado do aeroporto que a luz sai. É um laser chamado LiDAR. Vou dar uma olhada no seu interior com o meteorologista do aeroporto, o Sr. Chan. Bom, parece uma cabine eletrônica. Para que serve isto? Ele monitora os ventos, detecta tesouros de vento no aeroporto. O Aeroporto Internacional de Hong Kong foi o primeiro a usar o Doppler desta forma, mantendo os aviões protegidos das tesouras de vento. Os engenheiros já estavam tranquilos quanto à segurança dos aviões que pousam e decolam do novo aeroporto de Hong Kong. Tudo graças a uma banda de metais. Tudo o que restava era construir uma das maiores áreas cobertas do mundo para abrigar o novo terminal. Seria fácil, mas a esta altura o tempo estava correndo. Hong Kong estava prestes a ser devolvida à China pelo governo britânico. O aeroporto precisava ser terminado antes da devolução, e restava apenas 3 anos para os engenheiros construírem um dos maiores aeroportos do mundo. Mas a aproximação rápida do prazo final não era o único problema dos engenheiros. Aqui em Hong Kong, os projetistas ambicionavam algo muito grande. Eles queriam criar uma das maiores áreas cobertas do mundo. Também queriam que fosse uma estrutura leve e arejada. Um espaço grande requer uma grande cobertura. Com 700 metros de largura e mais de 1 quilômetro de comprimento, esta não era uma cobertura qualquer. Os arquitetos do aeroporto insistiam num projeto fabuloso que emulasse o movimento das ondas do mar da China meridional. Era o pesadelo de qualquer engenheiro. Um telhado deste tamanho necessitaria de muitas colunas robustas para aguentar seu peso. Mas os arquitetos não queriam estruturas pesadas atravancando o terminal espaçoso e iluminado. Este é um espaço enorme em que praticamente nada impede a circulação livre dos passageiros. Este é um dos pilares de sustentação do telhado. O outro está bem afastado, ali do outro lado. E daquele lado, toda essa distância até lá. São grandes intervalos entre um e outro. Como um número pequeno de colunas finas sustentam um telhado grande. A solução é fazer o telhado bem leve. O único problema é que um telhado leve geralmente não é resistente. Ironicamente, idealizar coisas leves e resistentes é o que os projetistas de aviões fazem o tempo inteiro. Em busca da solução, os projetistas olharam para o céu e encontraram inspiração em um bombardeiro da Segunda Guerra. É o Wellington, um bombardeiro bimotor inglês usado em ataques aéreos noturnos à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A qualidade essencial da estrutura era a sua resistência. O engenheiro inglês Barnes Wallis havia descoberto um modo revolucionário de tornar uma estrutura leve e resistente. Parece haver mais buracos do que metal e o segredo estava na forma como ele arranjou o material. A questão não é a quantidade de metal que se usa, mas como ele é usado.
Eu idealizei uma experiência na minha oficina para mostrar como, com o aço, menos pode ser mais. Muito bem, se estiverem prontos, vamos tentar baixar, mas entre as barras. Eu não escolho qualquer um para ser meu consultor técnico. Martin Manning foi o engenheiro estrutural-chefe do Aeroporto Internacional de Hong Kong. Então, podemos descer agora? Primeiro, vamos pendurar numa viga padrão, usada em construções em todo o mundo, um peso de 2,5 toneladas, o equivalente a mais ou menos 2 carros de passeio. Lá vamos nós. Quando a corrente afrouxa, a viga recebe todo o peso. Dá para ver a viga envergando. Vejo que está entortando. Esta viga de 130 quilos está resistindo por um tris. O que acontece quando aumentamos o peso para 3,5 toneladas? Opa, lá vai. Vamos então soltar a corrente e observar. Transferir o peso para a viga. Quando a corrente começa a se soltar... Ah, meu Deus! Nada A viga não vai aguentar. Melhor parar por aí. A viga falhou, não resistiu. Com certeza não resistiu. E nem chegou perto. A viga falhou completamente com 3,5 toneladas. Poderíamos aumentar a robustez da viga aumentando sua espessura, mas isso também a tornaria mais pesada. E eles não queriam isso em Hong Kong. Surpreendentemente, podemos diminuir o peso da viga e ainda assim torná-la mais resistente. Pense no bombardeiro Wellington. A solução é pura geometria. Podemos fazer certas coisas com a mesma quantidade de material, o mesmo peso, mas estruturadas de forma diferente com outro desenho? Sim, com certeza. E é o que faremos agora. Sim. É melhor arrumar a bagunça, essa viga já era. Não serve mais. Estamos encrencados agora. Me inspirando no projeto de Barnes Wallis para o Wellington, eu redistribuí o aço em uma série de triângulos. Esta viga em treliça pesa quase 20 quilos a menos que a outra viga, mas deve ser mais resistente se os cálculos estiverem corretos. Como o peso da carga distribui-se pela treliça, a viga não vergará. Pelo menos é o que Martin diz. E você acha que ela vai resistir? Sim, Só por causa do formato? isso mesmo. Vou testar a convicção de Martin e pendurar um peso muito maior. Muito bem, vamos colocar tudo. Toda a carga? Toda. Vamos colocar todas as placas disponíveis. São 4,5 toneladas, 1 tonelada a mais do que da outra vez. Lembre-se de que a treliça pesa menos que a viga maciça. Pronto, assentada. Está apoiada. Então vamos soltar a corrente. Neste ponto, a outra viga simplesmente dobrou-se. Olha só. Essa nem se moveu. Aí está, são 4 toneladas de concreto, meia tonelada de aço. Ela está sustentando 4,5 toneladas e nem mesmo empenou. Resultado satisfatório? Bem satisfatório. A outra viga logo cedeu com 3,5 toneladas. Então é quase o dobro da carga. Mais do que comprovado, não? Isto mostra, então, que a forma como o aço é disposto faz uma enorme diferença na resistência. Nossa treliça era composta de triângulos muito resistentes, exatamente como o bombardeiro Wellington. E uma treliça curva de aço, também composta de triângulos, era exatamente o que os engenheiros precisavam para estender o telhado do terminal em Hong Kong. Cada trecho de 36 metros pôde ser interligado com apenas uma estrutura de treliça enorme, mas leve. Ela se sustenta ali no alto, sem a necessidade de pilares volumosos bloqueando a passagem. Ela deixa então espaço livre para passageiros como eu perambularem por aí.
Mas é claro que o prédio é apenas a estrutura para possibilitar a tarefa de embarcar os passageiros nos aviões. Depois são necessários os sistemas internos que o fazem funcionar, como o de transporte de bagagens. E os projetistas não queriam um sistema comum. Eles queriam estar à frente dos outros aeroportos. Continuamos assistindo Obras Incríveis no Nat Geo. Pelo Aeroporto Internacional de Hong Kong passam 40 milhões de malas por ano e 13,5 milhões de toneladas de carga. Manter tudo sob controle é uma tarefa hercúlea. Quando você faz o check-in para um voo, quer ter certeza de que suas malas sairão do mesmo avião em que você estava na outra ponta de seu trajeto e, evidentemente, os idealizadores aqui do aeroporto de Hong Kong perceberam que ter essa confiança era importante para os passageiros. Aeroportos ao redor do mundo contam com códigos de barra para identificar o dono e o destino de uma mala, mas os códigos de barra têm apenas 85% de eficiência. Isso significa que o aeroporto poderia perder 6 milhões de malas por ano, sem contar 500 mil de toneladas de carga. Seria uma longa fila no balcão de bagagens extraviadas. Como os projetistas queriam um sistema melhor, os engenheiros precisavam criar um sistema mais avançado. Eles queriam uma tecnologia que permitisse escanear as malas à distância e com maior precisão. Se inspiraram então num aparelho de espionagem da Guerra Fria. Moscou, 1952. Uma inspeção de segurança descobriu uma escuta na embaixada americana, escondida em uma réplica do cinete presenteada pelos russos 7 anos antes. Era um dispositivo passivo revolucionário que funcionava sem qualquer espécie de fonte de energia interna. Perplexa, a CIA chamou-a de a coisa. Mas, sem vestígio algum de pilhas para alimentar o grampo, como o sinal estava então sendo transmitido? A resposta forneceu a solução para criar o novo sistema de manejo de bagagens de Hong Kong. Quando um espião russo direcionava uma determinada radiofrequência na coisa, fornecia energia ao microfone e transmitia os segredos do embaixador. É um dispositivo passivo similar que separa as malas em Hong Kong. Mas como? Curiosamente, a tecnologia de grampos de espionagem é útil para separar outras coisas que também não sabem para onde vão. Ovelhas. Aqui em uma fazenda no interior da área rural da Inglaterra, o fazendeiro Richard Weber maneja seu rebanho com um dispositivo passivo exatamente como a coisa. Então o que temos aqui? Temos um clipe de orelha, composto de uma identificação visual e um microchip. E este é o microchip, o coração do dispositivo. É o microchip. Quando ele é ligado, fornece automaticamente um número. É a chave de todo o sistema. É. Muito bem, vamos agora então marcar um destes corteiros. É o que vamos fazer? Isso mesmo. Depois que ele recebe um número de identificação, ficará com esse número pela vida toda? É, o número é relacionado com o da mãe. Então, se você puder segurar o cordeiro... Ah, claro, eu seguro. Eu vou colocar o clipe na orelha. Vamos furar a sua orelha. Pode doer, mas é a última moda. Agora vamos fazer uma leitura do microchip. Certo. Então o microchip se comunica com o aparelho e fornece a informação. Foi registrado. Agora ele está perguntando se é macho ou fêmea. Não está no clipe, está? Bom, se olhar entre as pernas dele... tá. Com licença? É um macho. Macho. Acredito. Muito bem, então colocamos a informação aqui e ele pergunta qual é a raça. Ovelha? Geralmente é Suffolk, se tiver a cara preta. Sim. É Suffolk. E terminamos. De agora em diante, então, quando esta máquina aciona isto Isso. e lhe fornece energia, ela identifica a ovelha e fornece as informações. Isso mesmo. Então, a bagagem, o cordeiro foi marcado com um microchip de identificação por radiofrequência, ou clipe RFID para encurtar. Mas como este clipe ajuda um fazendeiro a separar um rebanho de milhares de ovelhas? Pedi ao Richard para dividir as ovelhas em 3 grupos de acordo com o valor. Vamos misturar todas elas e ver se conseguimos devolver todas aos cercados originais. Nós pusemos coleiras coloridas para mostrar que ovelhas vão em determinados cercados. Então estão divididas. Temos as coleiras amarelas, as coleiras vermelhas. Isso, as vermelhas naquele cercado e nenhuma cor no outro.
Vamos misturá-las e passá-las pelo chamado separador automático, que vai ler o chip e decidir em que cercado elas vão. Certo. Vamos então misturar tudo e Isso. aquele aparelho ali vai separá-las de novo. Isso mesmo. Bom, eu gostei da confiança. Me desculpe, mas vou testar um pouco. Tem uma pequena coisa Tudo bem. que eu quero fazer antes de misturar. Eu espero. Primeiro tenho que pegar uma ovelha, o que não é muito fácil. Não, vem cá. Quero me certificar de que a máquina vai ler o chip e ninguém vai orientar as ovelhas olhando as coleiras. Basta trocar umas coleiras e ver se as ovelhas ainda são separadas corretamente. Onde está o cão pastor quando precisamos? Elas não querem entrar, Richard. Faça o barulho de uma vareta. Como eu vou fazer isso? Vareta não faz barulho, faz? Muito bem, eram 3 grupos e agora estão misturadas. Vamos separá-las. É, Com isso, exatamente. vamos lá. Coleira amarela. Se for uma coleira amarela genuína, deverá ir em frente. Uma porta fecha, a outra abre e ela vai em frente. Isso. É incrível ver como isso funciona. Vermelho. Vermelha, certo? A máquina envia uma onda de rádio para ativar o microchip passivo do clipe, exatamente como o grampo de espionagem. O chip responde com um número e o computador confere os registros dos valores das ovelhas, determinando então para onde enviar o animal independente da coleira. Você não precisa fazer nada. Não, se quiser pode sair para almoçar. A vantagem é que pode ser feito à distância, não precisa estar presente para ler um código de barras. Eles conversam automaticamente e separam. Sim, e é preciso. É tão preciso que eu aposto 100 libras que a coleira amarela e a vermelha vão estar naquele cercado. Haverá uma sem coleira naquele ali e mais uma outra sem coleira no outro. O fazendeiro quer apostar. Não vou aceitar. Tudo bem, se está tão confiante, vamos ver se funcionou. Tá bom. Procuramos uma coleira amarela e uma vermelha aqui. Eu já estou vendo a amarela. É aquela ali, coleira amarela aqui, e a vermelha. Apesar de eu ter trocado as coleiras, o sistema de separação de Richard descobriu minha trapaça. Então tem tudo a ver com informação e facilidade de leitura. E é um sistema parecido com este, sem as ovelhas, claro que as malas no aeroporto de Hong Kong podem ser separadas sem o manuseio direto delas. Hong Kong foi um dos primeiros aeroportos a substituir os códigos de barra por clipes RFID para rastrear as bagagens. Graças aos espiões soviéticos, as malas são separadas com precisão em alta velocidade. 40 mil a cada 24 horas e 97% das vezes indo para o avião certo. Bom, minha bagagem está a caminho do avião e em breve eu também irei. Tenho tempo para um café e talvez algumas compras. Num terminal com tanto espaço, não falta uma oportunidade para uma terapia de compras. Mas o tamanho do aeroporto criou outro problema para os engenheiros. Lembram-se dos tufões? Essas fortes tempestades tropicais têm sua própria escala de destruição conhecida mundialmente. No topo da escala, categoria 5, os ventos podem chegar a 250 km por hora. Esses tufões criam o caos em Hong Kong e todos correm para se proteger. Ventos tão fortes também causam problemas para prédios altos com grandes laterais planas. Exatamente como este. Para proteger o novo aeroporto de Hong Kong da destruição, os engenheiros olharam para outro tipo de transporte e acharam a resposta num carro de corrida dos anos 30. Os engenheiros sabiam que a solução tinha de ser forte o bastante para manter o edifício inteiro, mas quanta resistência precisaria ter? São muitas as pressões que esses edifícios precisam suportar e podemos ver números o dia todo. Mas eu quero realmente sentir o que acontece. Para conhecer mais sobre isso, vim ao único lugar onde posso controlar o clima. Um túnel de vento.
Um túnel de vento realmente grande. Pedi ao engenheiro David Wayne para me deixar brincar em seu caro túnel de vento. Tudo o que eu quero é sentir fisicamente as forças existentes num tufão. Como é o vento num tufão? 130 km por hora não é um vento qualquer, mas qual é a força disso? E por que puseram um colchão preso ao chão bem atrás de mim? Eu estou sentindo um ventinho. David, logo de cara, coloca um vento de 40 km por hora. É forte. Quanto está agora? 70 km por hora. É uma ventania. Estou sentindo a pressão. Já estou sentindo em mim e não sou um cara grande. Se eu fosse o prédio, imagine as pressões em mim nessa velocidade. David aumenta para 100 km por hora. Por sorte, eu não uso peruca. Em pouco tempo, chegamos a 112 km por hora. - 130 km por hora. É a velocidade máxima deste túnel de vento. Isso equivale a um tufão de categoria 1. Imaginem um de categoria 5, o dobro da velocidade. Bom, acho que mostrei o que queria. Bom, às vezes, números e teorias não bastam. E é preciso passar fisicamente por aquilo. E o que eu aprendi foi que o vento, ar em movimento, pode ser uma coisa muito poderosa. Mesmo sendo um cara pequeno, se eu fosse do tamanho de um prédio grande, a pressão seria incrível. As paredes foram reforçadas para resistir às cargas imensas. Infelizmente, para os engenheiros, ventos fortes pressionam o telhado de uma forma diferente. Todo avião que usa este aeroporto conta com uma coisa para subir ao céu: sustentação. E um dos segredos para se criar sustentação está no ar movendo-se rapidamente sobre uma superfície. O telhado do terminal tem uma superfície muito grande. Some-se a isso ar movendo-se em velocidade e teremos um grande problema em potencial. De volta ao túnel de vento, vou descobrir o que acontece com o telhado curvo quando é atingido por um vento de tufão. Tenho aqui um pequeno prédio. Bom, é muito pequeno, mas tenho o mais importante aqui, um telhado. E ele tem um perfil parecido com o do aeroporto. E eu entendo a teoria que, por causa do formato, vai funcionar como uma asa, e isso vai gerar sustentação e ele será erguido do prédio. Mas eu preciso ver como é que isso acontece. Eu tenho então o telhado, o prédio e o túnel de vento para fazer o vento passar por cima. Sinto o experimento chegando. Vou entrar no predinho. Complicado, hein? Muito bem. Estou dentro. É bem básico, mas é o meu lar. Agora o telhado, por favor. Eu vou poder sentir como é. Certo. Um detalhe importante, este lugar tem coisas caras. Então, só para o caso do telhado ser erguido, o estou prendendo com correntes para ele não sair voando até os ventiladores no fim do túnel de vento. Muito bem, tudo certo? Vamos lá. Lembrem-se que este túnel de vento produz ventos de um tufão categoria 1, 130 km por hora. Vamos ver se isso é o bastante para o telhado voar. Acho que podem ver como o vento passa por cima do telhado. Mas até agora, isso não gerou nenhuma sustentação. 40 km por hora e aumentando. Está ventando mais.
O telhado está aguentando. A parede vibra com o impacto direto do vento. Aconteceu alguma coisa. O telhado mexeu. Eu não estou fazendo nada disso. Está acontecendo. De repente, não sou eu. É o telhado. Com apenas 55 km por hora, o telhado levanta. Meu prédio está numa situação terrível. Arrebentou uma corrente. Dá para sentir a sustentação. Chega a um ponto crítico e, puff, o telhado quer voar. Parece uma asa. Bom, o lobo mau não entrou. Mas o que eu senti foram as duas tensões que o prédio enfrenta num vento forte. No começo, o vento batendo na lateral tenta empurrar o prédio nessa direção. E de repente, quando o vento aumentou, chegou num ponto em que o telhado era o problema. E ele não foi soprado nessa direção, ele foi levantado. Então, há duas forças bem distintas agindo no prédio. Uma assim empurrando as paredes e outra erguendo o telhado. Isso é um problema. Uma forma de impedir que o telhado voe é prendê-lo muito bem. Mas para isso seria preciso um prédio bem robusto. Exatamente o que os arquitetos não queriam. Os engenheiros tiveram uma ideia melhor e o segredo era a flexibilidade, graças a uma junta pioneira de um carro de corrida dos anos 30. Aí está ele. Esse é um flecha de prata, um Mercedes de corrida dos anos 30. E ele tinha uma suspensão revolucionária criada pela Mercedes, talvez um dos motivos para terem dominado a temporada de corridas de 1937. Mas logo depois que foi lançada, a nova suspensão passou de carros de corrida como esse para carros de uso comum. E ainda pode ser encontrada atualmente. E aqui está. Um triângulo de suspensão. Um triângulo de suspensão é uma peça de aço reforçado. Ele só permite o movimento para cima e para baixo, impedindo que a roda se desloque em outra direção. Na minha oficina, bolei uma pequena demonstração para comparar flexibilidade e rigidez. Existe uma fábula antiga sobre um carvalho robusto sendo derrubado pelo vento numa tempestade, enquanto um pequeno junco resiste porque consegue se dobrar com o vento. Bom, eu bolei uma experiência para provar que a flexibilidade pode ser uma defesa melhor do que a robustez. E essa, claro, foi a solução no Aeroporto Internacional de Hong Kong. Aqui está, isto é um carro. Claro, não é meu. O que eu fiz foi soldar a suspensão. Agora a ligação entre a roda e o carro é sólida. Não existe nenhuma flexibilidade ali. Chega de falar. Vamos logo para a demonstração. Erga, por favor. Eu vou sair de perto. Muito bem, tudo está pronto. Então, solte. Minha nossa. Podemos ver o que aconteceu aqui. A suspensão, no lugar em que está instalada, como não tinha flexibilidade, era sólida e rígida, e onde a soldamos, passou pelo capô. Está destruída. Essa foi a versão rígida. Vamos ver a flexibilidade agora. Este carro é flexível, mas será que sobrevive ao meu teste de impacto? Este carro tem uma suspensão funcionando perfeitamente. Não quero vendê-lo para você, só quero mostrar que ele tem a flexibilidade que o outro não tinha. Vamos passar pelo mesmo processo e ver a diferença que faz. Levante! Mandei lavar também. Vamos lá, pode soltar. Com certeza ele caiu. A gravidade fez essa parte. A questão é,
Em que estado ficou? Continua flexível. Espere. Tudo parece muito bem. A flexibilidade ajudou a aguentar o impacto. Mas será que ainda funciona? Eu acho que, como prova final, devemos ver se ainda funciona. O triângulo de suspensão do carro inspirou os projetistas do aeroporto a unir telhado e paredes com uma junta flexível, permitindo que haja movimento durante os tufões. Mas, diferente da suspensão dos carros, no aeroporto foram considerados 3 movimentos, não apenas um. O telhado levanta como a asa de um avião, por isso a junta sobe e desce. Mas o vento que atinge as paredes provoca um movimento lateral. Por isso, ela tem um mecanismo de deslizamento. Para uma flexibilidade ainda maior, uma junta de rolamento une o triângulo com a barra deslizante. Um total de 1.300 triângulos de suspensão permitem à edificação flexionar e mover no caso de um tufão, graças a um carro de corrida antigo. Anunciaram meu voo. Eu vou embarcar sabendo que minhas malas foram encaminhadas corretamente e que meu avião vai decolar com segurança. Missão cumprida para os engenheiros do aeroporto de Hong Kong. Quando os aviões decolam, poucos passageiros imaginam que grande feito da engenharia é este aeroporto. Mas não teria sido possível sem uma bomba d'água do século XVIII, uma banda de metais, um grampo de espionagem da Guerra Fria, um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial e um carro de corrida antigo. Versão Marshmallow São Paulo.